Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da APM, é mais um Sleep Talks. Nesse Sleep Talks de hoje, nós falaremos um pouco sobre a apneia do sono na infância. Esse é um assunto que ele trouxe muitas perguntas, foi muito interessante já receber as perguntas que as pessoas enviaram previamente à live. E nós vamos tentar responder diversas dessas perguntas durante a nossa live de hoje, que nós teremos como convidado especial o Dr. Gustavo Moreira. O Dr. Gustavo, ele é doutor em ciências pela Unifesp, ele é médico e investigador e pesquisador do Instituto do Sono. Só um minutinho, estou tentando a conexão com o Dr. Gustavo. Olá, boa noite, Dr. Boa Gustavo. noite, tudo bem? Tudo bem. Como Doutor vai? Gustavo, acabo de lhe apresentar, diz que o senhor é doutor em ciências pela Unifesp, médico e pesquisador do Instituto do Sono, e gostaria também de me apresentar. Meu nome é Erika Treptow, eu sou médica especialista em medicina do sono e sou membro também da comissão do Congresso Paulista de Medicina do Sono. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a apneia na infância. Só deixar o pessoal entrar mais um minutinho. Então, semana passada, Dr. Gustavo, nós começamos esse novo ciclo de palestras, de Sleep Talks, sobre a apneia obstrutiva do sono. Na semana passada, nós começamos falando um pouco sobre como que é a apneia obstrutiva do sono nos adultos. Quais são as características, quais são os sinais e sintomas. E uma das coisas que nós falamos naquele dia é que nos adultos, muitas vezes nós temos alguns sintomas fáceis de reconhecer, que é o ronco, que são aquelas apneias presenciadas, que muitas vezes a pessoa que está junto na cama, o companheiro, a companheira, sente que a pessoa para de respirar durante o sono. E durante o dia, o que muitas vezes acontece é que a pessoa apresenta o que nós chamamos de sonolência excessiva diurna. Ela tem dificuldade de se manter acordada em atividades nas quais deveria ficar acordada. E aí eu já queria começar, nós indo para essa parte da infância, com uma das perguntas que veio. Como reconhecer a apneia do sono no meu filho? Será que os sinais e sintomas são semelhantes ao que acontece no adulto ou será que a gente está numa parte completamente diferente? Esse é um aspecto muito importante de ser colocado, agradeço a pergunta. Acho que no adolescente a gente pode ter um sintoma que é parecido do adulto, sendo a sonolência excessiva um sintoma importante para quando o indivíduo não dorme bem, no caso da apneia do sono, né? Mas nas crianças, né, pré-púberes, né, até os 12 anos, é incomum ter sonolência. É só você ver uma criança. A criança é sempre muito, né, tá sempre acordada, tá sempre agitada, tá sempre funcionando a mil. Uhum. Na realidade, a criança que tem a apneia obstrutiva do sono, na realidade, não vai ter sonolência, ela vai ter alteração de comportamento, que é caracterizado por hiperatividade, falta de atenção, agressividade. Então, é muito mais, né, comportamentos externalizantes, assim, de realmente ter alterações de comportamento. Então, e às vezes é muito difícil de fazer um diagnóstico. Veja, esse comportamento hiperativo não é que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um comportamento hiperativo, é mais agitada, não para. E esse seria um comportamento mais que a gente vê no período diurno. E durante a noite nós temos alguma pista que nos ajuda a reconhecer quando essa criança pode ter um problema respiratório durante o sono? Então, os sintomas durante o sono, aqueles à noite, é que são os mais sensíveis de detectar. E o ronco é o principal fator. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é o ronco, né? Quando tem alguém na família, um avô, um pai que ronca, é fácil de dizer, falar, a criança ronca que nem o pai. Mas às vezes a criança pode ter chiado, como se fosse uma crise de asma. Aí pode ter o nariz mais entupido, o bebê tem muito isso, né? Aquele, quer dizer, uma respiração com o nariz mais tapado, quer dizer, não é esse barulho. Ou o estridor, quando tem um edema de glote, que faz um... Não é isso, é aquele barulho grave na inspiração. E não é só o ronco, é aquele ronco que é frequente, que uma coisa você tá ronco quando ataca a rinite alérgica ou tá resfriado. É um ronco frequente, mais de 3 ou 4 noites na semana, e muitas vezes ele vem associado a outras coisas. Os pais
percebe que a criança para de respirar, né? Tem aquelas paradas respiratórias, ou até aquele ronco mais alto ao final do silêncio, né? Tá roncando, faz o silêncio, de repente dá uma catuar. É um sono muito intercortado, a criança muda a posição muito na cama, tenta achar posições adequadas, então em geral ela, né, hiperestende o pescoço, né? Ela fica numa posição assim mais levantada, de forma a tentar fazer com que a garganta fique mais aberta, ou senta na cama, quer dizer, assume atitudes bizarras. Só que esse é nos casos mais graves, nem sempre aparece isso. O mais importante é sintomas de apneia e o ronco. A criança que tem apneia do sono, às vezes o desenvolvimento dela não acompanha as outras crianças normais. Então, às vezes, ela não adquire o controle do esfíncter urinário à noite, quer dizer, ela faz xixi na cama num período mais prolongado. A gente chama isso de enurese, né? Ela não consegue controlar o xixi à noite. Então, mais ou menos esses aspectos da noite que são importantes. Perfeito. E tem algumas crianças, porque uma das outras perguntas que veio é: será que é igual? Será que são todas as crianças, são todas as idades que a apneia ela é frequente? Tem uma idade onde ela é mais frequente? E aí, por que tem essa diferença entre as idades? Olha, na realidade, se a gente for ver crianças, é o ser humano em crescimento e desenvolvimento. Para cada faixa etária, tem uma coisa. Então, nos primeiros dias de vida, na otologia, é uma ciência separada. No primeiro ano de vida, outra coisa. E para a apneia do sono não é diferente. Então, é incomum a apneia obstrutiva do sono no primeiro ano de vida. Só vai acontecer se tiver uma malformação craniofacial importante. A partir do segundo ano de vida, as amígdalas e adenoides começam a crescer. Então, a gente tem um crescimento muito grande da amígdala e adenoide entre os 2 e 7 anos de vida, enquanto que o crescimento somático, o tamanho da garganta, né, os ossos, os músculos, eles não estão crescendo tanto. Então, esse dispareamento do crescimento da amígdala e adenoide e do tamanho da garganta faz com que, né, nessa faixa etária, entre 2 e 7 anos, a gente tenha mais. Isso tem mudado um pouquinho, porque com a epidemia da obesidade, tá certo? Agora, a obesidade como um fator de risco na população pediátrica, que não era tão importante. Se eu pedir uma obesidade, a gente pode apneia do sono em qualquer faixa etária, vai depender do grau, né, da quantidade de acúmulo de massa gorda que a criança tem. Certo. Na obesidade, a gente sabe que hoje em dia realmente é um problema de saúde pública no Brasil, né? Em torno de 7 a 15% das crianças do Brasil são consideradas obesas, e se a gente pensar só num peso maior do que o esperado, mas não ainda a obesidade, ainda a gente tem uma proporção maior ainda. Mas tem também a outra face. Uma outra pergunta que veio e que é muito importante, que muitas pessoas se questionam, são quando nós temos aquelas crianças que elas têm uma dificuldade, um déficit de crescimento em relação a outras. E aí o que se fala é: existe alguma relação entre um déficit de crescimento com distúrbios respiratórios do sono? Porque muitas vezes o que acontece é que numa investigação de déficit de crescimento, não é investigado esse tipo de, nem às vezes feito tão bem um exame da cavidade oral, e aí se chama muita atenção. Será que tem alguma relação? Será que tem alguma coisa que pode levar ao déficit de crescimento nas crianças com distúrbios respiratórios do sono? Esse é o ponto. Na realidade, há muito tempo já se sabe, né? Antes de desenvolver polissonografia, de saber o conhecimento melhor dos problemas do sono, já se sabia que a criança, que quando tem um problema de amígdalas adenoides, quando opera, ela cresce mais. E aí os estudos, com o tempo, foram passados, isso, né, na década de 70 e 80, viram que as crianças com o ronco e a apneia obstrutiva do sono crescem pouco. E por que isso? Um é que, como ela dorme mal, ela produz menos do hormônio de crescimento. Então, estudos que né, mediram o hormônio de crescimento, né, de manhã cedo viram que estavam mais baixos nas crianças com apneia do sono. A outra coisa, o gasto energético é maior. Isso é em qualquer doença crônica. Uma criança que tem doença pulmonar crônica, uma doença cardíaca, ela gasta muita energia para respirar, ela vai consumir aquela energia que ela estava consumindo para crescer, ela vai consumir para conseguir respirar. Então, isso de gasto, né, consumo de oxigênio. Então, esses dois fatores são aqueles que fazem. Além disso, são crianças que, como tem o tecido adenoide muito grande, têm infecções de repetição. Então, amidalite de repetição. Então, tem bactéria consumindo energia, tem respiração consumindo energia, tem menos produção de hormônio de crescimento. E aí, quando você opera,
a melhorar, o número de infecções tende a crescer. Aí tem um estudo randomizado que foi feito cirurgia precoce e tardia e viu que as crianças que fizeram cirurgia precoce realmente teve um ganho de peso, né? Quem era magra ou chamada desnutrida no passado passou a ser eutrófica, era eutrófica, subiu no seu percentil. Isso é preocupante, né? Porque quando é obeso, ele fica mais obeso, né? Tem que ter uma estratégia para a criança obesa, né? Quando opera as amidas adenóides, tem que saber uma estratégia para evitar que ela peso. Sim. Uma coisa que falam também é a questão da fadiga. Aquela criança, por exemplo, que tem um tecido adenotonsilar muito grande, até a fadiga, a dificuldade de deglutição, e que isso também pode ajudar nessa dificuldade do déficit de crescimento. E aí também a gente entra a gente está falando mais nas crianças com desenvolvimento, que elas têm o distúrbio respiratório, só que nós temos crianças que, além de ter esse distúrbio respiratório durante o sono, elas têm outras doenças associadas. E aí vieram muitas perguntas sobre isso, né? Quais são aquelas doenças que nos chamam mais atenção? Até algumas pessoas já colocaram a questão da síndrome de Down, algumas doenças neuromusculares, se tem cardiopatias também que estão associadas com um maior risco de doenças respiratórias durante o sono. E aí, como a gente sabe que tem uma grande experiência com a parte de doenças neuromusculares, gostaria que nos explicasse um pouquinho essas associações e como que isso ajuda a causar o distúrbio respiratório do sono nessas crianças. Veja, a peculiaridade da pediatria do adulto, né? O quadro clínico do adulto é quase sempre muito parecido, né? É um indivíduo que está acima do peso ou tem, né, alguma alteração do queixo, da conformação craniofacial. Na criança existe uma infinidade de doenças, né, genéticas que podem ocasionar apneia, só hipertrofia mesoadenoides e obesidade. Mas crianças que têm alteração craniofacial, para prematuridade. Certo. E o mecanismo, né? Acho que a gente está perdendo um pouquinho A só a apneia do sono no conexão. indivíduo obeso é porque a garganta é estreita, porque acumula gordura, pode ter um queixo mais para trás, ela pode ter uma mandíbula mais para trás. Né? A criança pode ter alteração craniofacial. Então, a cara pode ser mais chata, como se fosse quem tem, né, ascendência asiática. Ou o queixo mais para trás, que a gente chama micrognativo. Tem algumas alterações craniofaciais. Tem alterações assimétricas da face. Tá certo? E tem umas 15 síndromes que dá isso. Tem, por exemplo, hipotiroidismo, não tem um fenótipo, mas falta, né, hormônio tiroidiano e a criança, né, tem alteração muscular. Tem as doenças neuromusculares. E aí não é que tem uma coisa ocupando espaço porque a via aérea é estreita. O que acontece com o músculo é mais flácido. É flácido durante o dia e dormir é mais alterado. Então, nas doenças musculares é que nas doenças neurológicas, quem já viu uma criança com paralisia cerebral, sabe que às vezes elas roncam até de dia, né? Quer dizer, existe uma descoordenação entre a musculatura da garganta e a água, né? Então, às vezes, um está mandando respirar, outro mandando respirar, então as crianças... E a frequência é maior. Mucopolissacaridose, que é uma doença que dá depósito e alteração de crescimento, uns 66%. Nas doenças entre 40% e 60%. Na síndrome de Down, trabalhos variam também, 40% a 60%. Enquanto que as crianças que têm um fenótipo normal, em torno de 2% a 4%. Então, qualquer síndrome aumenta muito a chance de ter apneia obstrutiva do sono. E a obesidade depende. Doutor Gustavo, nós estamos com dificuldade de escutar. Sim. Será que a gente reinicia?
se é a minha conexão, se é... É só tá falhando um pouquinho o seu. Falhando um pouquinho o minha seu fala. som. Isso. Algo errado com o meu som, né? Então eu troquei do Wi-Fi para o G3. Acho que agora deve estar Melhorou adequado. assim. Vamos lá. Então, se Melhorou, puder né? só recapitular um pouquinho isso que a gente falou das doenças associadas, e tinha falado um pouquinho principalmente das alterações craniofaciais, É, da questão do retroreumatismo, da questão das doenças neuromusculares. Se puder citar um pouquinho para nós de novo, seria é. interessante. Então, a apneia obstrutiva do sono na criança vai acontecer se a garganta estiver muito estreita. Então, se tiver excesso de gordura, tiver uma amígdala ocupando espaço, ou tiver uma alteração crânio-facial, queixo muito para trás, essa região da meia face para trás, tá certo? Ou quando o músculo não for rígido o suficiente. Então, no caso das doenças neuromusculares, a amiotrofia espinhal, distrofia muscular do Duchenne, o músculo é mais plástico, tá certo? Então, a tendência é a criança não caminhar, não andar, e quando ela dormir à noite, ele vai fechar. Nas doenças neurológicas, em que é importante coordenar a dilatação dos músculos da garganta com a contração do diafragma, pode ter. A gente já conversou um pouquinho sobre doenças associadas, sobre fatores de risco, sobre sintomas. E uma das coisas que eu estava perguntando era uma pergunta interessante que tinha vindo de uma pessoa que falou que muitas vezes existe pouca informação sobre os problemas de distúrbios respiratórios do sono na infância em relação aos provedores de cuidados de saúde. E aí essa pessoa perguntava qual que seria a orientação sobre a saúde para os pais e para futuros pais, e qual seria o melhor método de transmitir essas informações? Olha, a velocidade da ciência é muito mais rápida do que a gente consegue difundir isso de forma adequada. Então, uma das estratégias é colocar o currículo das escolas de medicina os problemas do sono. Mas são poucas escolas. Outra coisa é fazer atividades para o público em geral, de como se faz. E a APM, tá certo? Certo. Nossa conexão ainda não está ótima. Se tiver alguma maneira de ajustar. Para o profissional que está lá na ponta, no posto de saúde, né, tem que ter um trabalho das sociedades médicas de esclarecer. Né? Então, a gente sabe que a sociedade... Então, repetindo, para conseguir que a gente... Isso é importante. Então, sobre a apneia obstrutiva do sono na infância, embora existam questionários que podem ser aplicados em consultório, esses questionários eles são um pouco específicos e às vezes eles são até longos e de difícil entendimento e não são capazes de nos dar exatamente o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono na infância. Então, nesses casos, o que é necessário? É necessário fazer a polissonografia. A polissonografia é o estudo do sono, que esse estudo do sono ele costuma ser feito numa noite completa, no laboratório de sono, na qual nós analisamos não apenas a questão respiratória, mas também toda a questão da parte dos estágios do sono, se a criança pode ter algum distúrbio do movimento, se ela pode ter alguma outra doença, como uma epilepsia, que se manifeste mais no período noturno. Então, a criança passa uma noite inteira no laboratório, é um sono natural, não é um sono induzido. Existem nos últimos anos algumas ideias de se tentar propor para as crianças também, para fazer o que nós chamamos de polissonografia domiciliar. Que a polissonografia domiciliar seria justamente fazer toda a montagem da polissonografia, mas a criança dormir no seu próprio ambiente. Isso teria uma vantagem, que seria uma vantagem de permanecer um pouco mais no ambiente de como é o ambiente da criança, a questão também de poder seguir um pouco mais do padrão de sono da criança.
porque a gente sabe que os horários de sono da criança, eles nem sempre obedecem os horários de um laboratório de sono. E nós sabemos que muitas vezes a questão da apneia obstrutiva do sono, ela pode se manifestar mais durante o sono REM. E esse sono REM, ele é mais comum na segunda metade da noite. Então, se acontece algum caso de que a gente não respeita esse horário da criança, muitas vezes nós não conseguimos ver que tem a presença da apneia obstrutiva do sono. Então, esses estudos que tentaram são pequenos estudos, muitas vezes eles foram feitos em crianças específicas, como crianças com síndrome de Down, que tentaram fazer o exame na casa da criança. E tem um estudo que é bem recente, que foi publicado agora há pouco tempo, que foi feito no Canadá, e esse estudo ele avaliou em torno de 500 crianças com aproximadamente 1 ano. Então, foi um estudo que mostrou que, fazendo a montagem, o técnico ia até a casa da criança, fazia toda a montagem, a família era orientada, e aí, em alguns casos, eles eram orientados para entrar em contato com o laboratório, se fosse necessário, e nesses casos, eles viram que foi uma boa reprodução, foi possível se fazer o exame. Só que até o momento a gente ainda não tem essa capacidade, os estudos são pequenos, com número pequeno de crianças, então a gente ainda não tem essa capacidade de fazer o diagnóstico da apneia do sono em casa. Agora o Dr. Gustavo vai entrar de novo, vamos torcer para que dê certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Dr. Gustavo, eu me avancei aqui um pouquinho. Fui falando um pouco sobre a questão do diagnóstico da apneia. Falei Certo. sobre a possibilidade de que, hoje em dia, por mais que já se tenha alguns estudos sobre a tentativa de fazer o diagnóstico domiciliar, a orientação ainda é que seja feito o diagnóstico no laboratório. Expliquei que a gente tem as vantagens do laboratório na questão de que, se solta algum sensor, a gente pode recolocar, de que se tem análise de outras coisas, não só o distúrbio respiratório do sono, mas também um quadro de epilepsia, um quadro de distúrbio do movimento. Então, a gente tem uma análise um pouco mais completa do que se fosse feito só no domiciliar. Uma desvantagem que nós temos muitas vezes no laboratório é a questão de não respeitar o horário de sono da criança, né? Que talvez, se fosse feito na parte domiciliar, não são todos os laboratórios que conseguem seguir o exame um pouco mais adiante. Então, eu gostaria que nos contasse um pouquinho mais sobre a polissonografia na criança, quais são os desafios, quais são, como que é feito o diagnóstico, até porque a gente sabe que, quando se fala em apneia do sono no adulto e na criança, os critérios são diferentes. E por que esses critérios são diferentes de definição? Bem, bastante perguntas. Então, veja, a polissonografia no laboratório, ela permite não só o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, mas se a pessoa tiver alterações de movimento durante o sono, nas parassonias, né, terror noturno, sonambulismo, permite ver se tem convulsão, certo? Uhum. A outra coisa é que, assim, dormir fora de casa realmente é desagradável para todo mundo, para uma criança é mais difícil. Só que eu vou dizer, as crianças dormem melhor do que no adulto no laboratório do sono. Elas têm aquele ansiedade no início, mas se tiver pais compreensivos que estão junto, que ajudam a fazer em um local adequado, né? O profissional tem que saber colocar os fios e colar as Uhum. coisas numa criança demora muito mais tempo do que num adulto, desde que ela vá fazendo. E realmente, né, os modos abreviados de fazer diagnóstico de apneia do sono com os exames domiciliares, que é uma coisa que pode se usar em adultos que têm uma chance alta de apneia do sono, na criança isso ainda não é estabelecido. Tem vários estudos já mostrando que em algumas situações onde você tem pouco recurso, ele é possível fazer, mas existem vários problemas. A apneia obstrutiva do sono é mais frequente entre 2 e 7 anos, que é justamente aquela idade que a criança vai arrancar tudo, tá certo? Uhum. Essa é uma coisa. A outra coisa é você ter que ter eletrodos adequados para cada faixa etária, um oxímetro. Aquele oxímetro de dedo grandão que tem aí no mercado não vai dar para uma criança abaixo de 12 anos. Tem que ser um eletrodo diferente. A cinta, você põe a cinta do adulto, ela dá 2 voltas no tórax da criança. Então tem que ter uma cinta adequada. O tamanho da cânula do nariz, se for usado no nariz de um adulto, aquilo vai impedir a respiração. Então você tem que ter material adequado. O profissional que vai fazer a montagem tem que ser adequado. E aquilo que é o mais importante, você falou dos critérios, que a fisiologia respiratória da criança é diferente. O bebê nascido, quando nasce, o coração bate mais rápido, a respiração é mais rápida. Isso vai diminuindo com a idade. E essa fisiologia ela muda até os 6 anos de idade, né? Quer dizer, aos 6 anos é parecido com o que é do adulto. Então,
Um adulto a gente considera normal uma apneia que tenha 10 segundos. Enquanto que na criança, se eu usar esse critério, eu vou deixar passar muito evento relevante. Então, em geral, são 2 ciclos respiratórios. Então, entre 3 e 5 segundos que vai dar cada apneia para você contar. E aí você tem que ver se tem associação com despertar, com a apneia. E no adulto, por exemplo, a gente usa associação com despertar, associação com saturação. No lactente, a gente também usa associação com bradicardia. Então, você também tem que ter uma medida do batimento cardíaco, porque esse também é um fator relevante aí para acertar. Tá bom? Então, essa outra coisa é o limiar para a doença. Então, eu contei todos os eventos respiratórios. As apneias mistas, as apneias obstrutivas, as hipopneias. E eu divido pelo tempo total do sono. No adulto, a gente considera normal quando é 5 apneias obstrutivas por hora. Na criança, 1 apneia obstrutiva por hora. Ou se usar o critério de eu colocar 2 apneias obstrutivas por hora. Outra coisa que confunde muito, a apneia central é muito comum na criança. Então, às vezes a criança vem com um índice de apneia central. Isso ainda é normal nas crianças abaixo de 8 anos. O que é normal é apneias obstrutivas. E aí, quando elas forem maior do que 1 por hora, que a gente vai considerar normal, é CO2. Esse outro aspecto, na criança, a medida do gás carbônico não invasivo, seja aquele tétano no nariz que mede CO2 exalado, seja um eletrodo que põe na pele, ele também é lógico na criança. Certo. E quando é feito o diagnóstico, a gente tem alguma coisa para classificar gravidade? Porque a gente falou desse número, mas um número que mostre questão de gravidade. As evidências de gravidade na criança, principalmente quando o índice de apneia e hipopneia obstrutiva é maior que 10 e ele satura mais do que 75% durante a polissonografia. Isso é baseado no fato de essas crianças que têm esses critérios, elas têm mais complicação no pós-operatório da cirurgia de amígdalas adenoides. Então, esse é o principal fator. Tá certo? Né? Uma opinião de autores que falam entre 1 e 5 seria a apneia leve, entre 5 e 10 seria a apneia moderada e maior que 10 é grave, e é usado de forma contínua. Mas ele não tem, por exemplo, as mesmas evidências que adulto, né? Que adulto é aquele de 15 a 30 e maior que 30, que se tem alteração de morbidade, dos riscos cardiovasculares, isso não tem tanta evidência em crianças. Certo. E em relação ao tratamento, né? Uma das primeiras perguntas que veio aqui para nós foi da parte de tratamento. Dependendo do caso, o tratamento da apneia do sono na infância pode ser à base de medicamentos, como os corticoides nasais, um tratamento ortodôntico ou tratamento cirúrgico. Então, agora a gente queria entrar nessa parte final, que é a parte de como que nós vamos tratar a criança depois que nós descobrimos que ela tem apneia obstrutiva do sono. Já tem uma diversidade de possibilidades do que você pode fazer para tratar uma criança. Então, se ela for obesa, você pode fazer a atividade física e alterar a dieta. Em criança, a gente nunca fala em perder peso, a gente fala em manter o mesmo peso, mas deixar ela crescer. Né? Na hora que ela cresce, ela perde massa gorda e aumenta a massa magra. A gente pode fazer nos quadros. Enquanto em alguns casos a gente realmente precisa da parte de algum tratamento odontológico, por exemplo, uma expansão mandibular que pode ser feita aquela rápida expansão em crianças durante o crescimento, principalmente naquelas crianças menores de 13 anos. Então, isso tudo ajuda no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Em alguns casos, em especial nessas crianças que têm, às vezes, alguma doença associada, pode ser necessário o uso do aparelho de pressão positiva, do CPAP nas crianças. Não é assim, por mais que pareça ser algo que pode ser desafiador no começo, nós pensarmos em fazer. Só um minutinho, deixa eu só tentar mais uma última vez. Olá. Olá. Agora escutamos de novo. Então, falei um pouco, dei uma introdução na questão do
tratamento, falei um pouco da cirurgia, do tratamento em conjunto com o odontólogo e com a fonoterapia. Gostaria que falasse um pouquinho mais da cirurgia e também de quando que a gente tem a necessidade de usar o aparelho com pressão positiva e quais os desafios que surgem quando nós utilizamos o aparelho nas crianças. Ainda do tratamento com o dentista, não é o aparelho intraoral que usa no adulto, que é que ele faz o avançamento da maxila. É um expansor da maxila que abre lateralmente a parte de cima da arcada superior, a maxila. Ou, para quem tem o queixo para trás, um avançamento. Assim. Pode ser tratamento dentário ou um tratamento externo, com fio externo, dependendo do grau de alteração. O CPAP, o tratamento com pressão positiva, é o tratamento de exceção na criança. Porque, em geral, esses outros funcionam. Então, você vai usar naqueles casos muito graves. Então, são alterações que têm sindogenéticas, né, que tem uma alteração craniofacial importante, uma obesidade muito importante. E aí, você tem que imaginar que essas crianças já têm alteração de comportamento e de desenvolvimento. Então, se já é difícil para um adulto usar um CPAP, imagine uma criança que não compreende aquilo muito. Ou mesmo uma criança muito pequena. Ela não compreende como usar uma máscara. Então, é uma situação desafiante. Além de você fazer o normal do adulto, que é titular a pressão, você tem que fazer, às vezes, dessensibilizar a criança. Às vezes você põe só a máscara, depois põe só a touca, sem ligar a pressão. Deixa a criança brincar com aquilo. Aí pôs uma pressão bem baixinha. Tem que ensinar os pais para eles irem fazendo isso em casa. Quer dizer, precisa ter muita participação dos pais para acertar as coisas e conseguir fazer. Então, às vezes, não é na primeira noite que vai acontecer. É um processo gradativo e depende do grau de compreensão da criança e do desenvolvimento. Quando ela está muito ruim, ela põe e sente que dormiu bem, aí é fácil de usar. Aí, a adesão é melhor do que adulto. Usa 10, 12 horas, que é o normal da criança, mas naquelas é mais difícil. De qualquer forma, é a exceção essa situação do CPAP. O CPAP tem um efeito colateral na criança que é distinta do adulto. Pode ter todos aqueles efeitos. Obstrução nasal, ressecar vias aéreas, sangrar o nariz. A criança não fala que tem claustrofobia, né? Ela só arranca a máscara. Certo? Mas a criança, como você tem aquele CPAP comprimindo essa parte do osso aqui, né? Aqui da maxila, ele vai fazer com, como a criança está em crescimento de desenvolvimento, se ela usar o CPAP todas as noites, aquilo vai inibir o crescimento. Então ela acaba tendo uma falta de crescimento, né, por causa do uso do CPAP. Então o que a gente tem feito é preferencialmente usar um CPAP que coloca uma pronga no nariz, de forma que você não apoie esse osso. E tem os tratamentos ortodônticos que também puxam para frente a maxila para evitar que esse tipo de situação aconteça. E é importante que se saiba que usar o CPAP é usar a noite inteira, né? Então, tentar fazer essa dessensibilização para que a criança use, vá se acostumando e mantenha durante toda a noite, né? E em relação à máscara, essas crianças que precisam, às vezes, usar máscara por um período maior, às vezes crianças até que precisam usar a questão da máscara durante o dia e durante a noite, por problemas respiratórios mais graves. Se tem alguma orientação, se costuma orientar, tem mais de um tipo de máscara, fazer um rodízio entre a máscara que se utiliza. Esse é o ponto importante que você falou. A gente vê isso nos pacientes que têm doença neuromuscular. Então, em geral, ter máscaras com diferentes apoios. Pode ser uma máscara de nariz e boca, ou só uma máscara de nariz. Ou aquele prongzinho, né? Então, tem diversas. Às vezes, quando ele usa com muita força, faz uma ferida nessa região aqui do nariz, aqui entre os olhos, né? E aí aquela região fica muito... Então, às vezes, você tem que usar uma máscara que fica aqui no rosto, de forma que você não apoie essa situação. Então, no mínimo 2 máscaras, às vezes 3 máscaras, no indivíduo que usa muitas vezes. Os pacientes com doença neuromuscular, a maioria deles usa só à noite. E aí, quando eles têm um resfriado, uma traqueobronquite, usa durante o dia. E na evolução da doença, pode ser que eles precisem usar, né, mais do que 12 horas, 14, 16, 18 horas. Aí, né? E qual que seria o papel atualmente da fonoterapia tanto na criança que vai fazer cirurgia ou na criança que vai fazer o CPAP? O quanto que ela pode ajudar nesse manejo da apneia obstrutiva do sono na infância? Esse é um campo que tem, né, se tem algum fonoaudiólogo aí, é importante tentar entrar para ajudar a gente. É um campo que ainda tem muito pouco estudo na criança. Já tem poucos estudos em adultos. Na criança, mais diferente, tá certo? Qual que é a ideia? A criança que tem a amígdala adenoide grande, ela se habituou a respirar de boca aberta. Então, você tira a amígdala adenoide, ela continua aquela criança
de boca aberta. Então, você tem que fazer exercícios para evitar que ela continue com essa respiração oral e comece a respirar mais pelo nariz. Então, são exercícios diversos. Faz brincar com ficar com água dentro da boca, né? Vai ver televisão com água dentro da boca, aí força a respirar pelo nariz. Mas também existem exercícios de motricidade. Na criança, às vezes, uma língua de sogra, né? Sabe aquele brinquedinho de soprar, né? Ou soprar um canudinho dentro da água. Quer dizer, tem vários exercícios não vou falar todos aqui, mas vários exercícios que os fonoaudiólogos conseguem fazer apropriados para cada idade, de forma que ajude a melhorar a motricidade da faringe, da musculatura orofacial, de forma que a criança consiga fechar a boca e, né, reaprender a respirar, já que ela teve o nariz entupido, fechado por muito tempo. É como uma reabilitação, né? É um reinício. Exatamente. E, doutor Gustavo, se por acaso se fica com uma criança com uma apneia obstrutiva do sono por muitos anos, se não se faz o diagnóstico ou por algum motivo não se chega ao tratamento, quais são os riscos que essa criança tem? Quais são os riscos dela como um adolescente, da parte cognitiva, como um adulto? Então, veja, a primeira consequência que acontece da criança que tem apneia obstrutiva do sono são alterações do sistema nervoso central. Então, o que a gente viu é alteração de comportamento, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Então, isso vai fazer com que ela tenha um desempenho escolar pior. Então, ela vai demorar mais para aprender as coisas, né? E veja, ela começa, né? Depois dos 3, 4 anos, ela começa a desenvolver a linguagem, pensamento abstrato, né? Entra na escola, no ensino fundamental, tudo isso vai ser alterado. E tem vários estudos mostrando que essas crianças têm pior desempenho na escola, além da alteração de comportamento. A outra coisa é que a apneia obstrutiva do sono, ela provoca a queda do oxigênio do sangue. E ela é um oxigênio que cai, sobe e desce, que a gente chama da hipóxia intermitente. Essa alteração do oxigênio durante o sono, ela pode dar efeitos nos vasos sanguíneos que vão para o pulmão e pode dar o que a gente chama de uma hipertensão pulmonar. Isso acontece naqueles que o oxigênio fica muito baixo à noite. Mas também, que nem no adulto, se a apneia do sono é muito intensa, também pode ter hipertensão arterial sistêmica, aquela que a gente mede a pressão no braço, né? Então, as duas são consequências. E é diferente no adulto, que foi comprovado que o índice de apneia hipoapneia maior que 5 por hora já pode dar hipertensão arterial. Na criança, o IH acima de 3 já tem estudos mostrando que podem provocar hipertensão arterial. Tá certo? Então, né, pensando a longo prazo, não vou tratar meu filho. Pensando a longo prazo, se tratar, né, precocemente vai evitar que tenha alterações de desenvolvimento, né, e evitar que tenha alterações pressóricas da pressão arterial. Certo. Foi importante a gente falar sobre isso, porque foi uma das perguntas que veio também para nós, que foi sobre essa apneia do sono em crianças, ela envolve essas atividades cardiorrespiratórias, e depois justamente falava isso, qual que eram os nossos riscos, tanto da apneia obstrutiva do sono, de ter a hipertensão, né, hipertensão arterial sistêmica, no caso, isso a longo prazo, e se isso tinha mais relação com a questão, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono ou da obesidade. Tem algum estudo que conseguiu corrigir para o IMC e ver o que era mais influente, ou a gente está num quadro que é o mesmo? Eu acho que não conseguiu se detectar de forma muito adequada, tá certo? O estudo que melhor viu essa questão da obesidade com a apneia obstrutiva do sono foi um que fez tratamento, pré e pós-tratamento da apneia do sono. Porque a criança obesa ela vai ter várias alterações metabólicas, né? Então, ela pode ter diabetes ou resistência à insulina, né? Então, alteração do metabolismo da glicose. Ela pode ter as gorduras no sangue elevado, né? Os triglicéridos, o colesterol elevado. Ela pode ter proteínas mais de reação rápida, que determina inflamação, como PCR aumentado. Então, na hora que você trata, aqueles indivíduos que tratam, eles melhoram bem mais esses fatores do que aqueles que se tratam e melhora parcialmente. Tá certo? Então, a gente sabe que, né, isso indica que você tem que tratar e reavaliar para saber se você não tem o que a gente chama de uma, né, ou persistência da apneia do sono ou recidiva da apneia do sono, que pode ser uma coisa que altera. Porque é muito dinâmica, né? Então, ela pode ir mudando muito com os anos, né? Principalmente, claro, quando tem essa ligação com o peso. Então, doutor Gustavo, nós estamos quase no final, mas eu gostaria que, como a gente nos deram um tempinho extra aqui para recuperar o tempo que nós tivemos de dificuldade,
Então, que a gente recapitulasse um pouco, até para quem chegou agora mais no final, um pouco do que se falou, né? Da questão do fator de risco, de como reconhecer, do diagnóstico e do tratamento. E depois também a gente vai ficar disponível se a gente puder responder essas perguntas de outra maneira. Tá certo. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo por ter resistindo bravamente a esses problemas de conexão e falar que a apneia obstrutiva do sono é uma doença importante, que você faz diagnóstico quando tem história de ronco, apneias, né, e muito movimento, alteração de cor durante o sono, e que durante o dia o sintoma principal é alteração de comportamento, com hiperatividade, né, déficit de atenção, que os fatores de risco é principalmente o aumento das amígdalas e adenoides. Mas outras coisas podem interferir nisso. Então, a criança que está obesa, tem alterações craniofaciais, quando o queixo é mais estreito, a região da face é mais estreita, e doenças neuromusculares. Tá? Esses são os principais fatores de risco. E quando tem esse fator de risco, a frequência de apneia obstrutiva do sono é muito mais elevada. O diagnóstico, diferente do adulto, tem critérios diferentes e você precisa fazer a polissonografia no laboratório. Esse é o padrão ouro. Medidas abreviadas, como oximetria de pulso ou polissonografia do tipo 3, ainda não é comprovado na criança. Pode ter um uso numa situação de, né, você tenha poucos recursos, mas sabendo que você tem que olhar de uma parte crítica, porque se ele vier negativo, pode ser que tenha. Se vier positivo, você não sabe se ele é um falso positivo. Doutor Certo? Gustavo, pode explicar o que seria essa polissonografia tipo 3, para quem não está tão familiarizado? É, na idade, a Academia Americana de Medicina do Sono dividiu 4 tipos de polissonografia. O tipo 1 é aquela no laboratório do sono. Se faz as medidas do eletrocefalograma que mede o sono e a parte cardiorrespiratória, né? Fluxo, eletrocardiograma, fluxo de oxigênio e na criança o CO2. O tipo 2 seria a mesma coisa, só que ela faz em casa. E a diferença é que, além de dormir em casa, quando faz em casa não tem um técnico que fica a noite inteira. Então, na criança que está no laboratório, se ela arrancar um fio, o técnico vai lá e coloca no lugar. Em casa, o aparelho está monitorando. Então, a chance de fazer em casa na criança é muita chance de ela fazer o exame e se perder porque ela arrancou os eletrodos. E a gente vê que nossos técnicos de polissonografia, eles vão muitas vezes à noite para corrigir os eletrodos que saem fora do lugar. E a tipo 3 é feito principalmente para apneia obstrutiva do sono, para quem tem um risco alto de ter, que é uma medida de fluxo, então não tem a parte eletrofisiológica, ele tem uma medida de fluxo, um termistor e um catéter, um esforço do tórax, abdômen e o oxímetro de pulso. Tem variações sobre isso. O fluxo é o CO2, plasmografia por indutância, sem o fluxo, mas o mais importante é ter o oxímetro e mais alguma coisa. O oxímetro isolado, ele é sensível, mas ele é pouco específico. Desculpa, ao contrário, é específico, mas pouco sensível. Então, se vier alterado, você sabe que é apneia do sono, com um quadro clínico, né? Agora, se vier negativo, aí você não sabe se realmente tem apneia do sono, e lembrando que o oxímetro tem que ser o oxímetro apropriado para a criança. Então, esse tipo 4 e tipo 3 ainda não dá para usar na criança, ou talvez algum cenário seja possível usar. Tá certo? E em relação ao tratamento, lembrar que o primeiro tratamento na criança, se tiver amígdala adenoide grande, o importante é fazer a ressecção de ambos, da amígdala e das adenoides. E aí, não achar que a criança está curada. Você tem que reavaliar, fazer uma nova consulta, ver se os sintomas desapareceram, ver o crescimento e desenvolvimento e o comportamento. Essas são as partes principais que a gente vai avaliar clinicamente. E pode ser que você precise ou usar anti-inflamatórios, que são inibidores de leucotrienas ou corticoide nasal, ou, principalmente na criança acima de 7 anos, que já tem uma alteração craniofacial secundária àquela obstrução nasal, talvez fazer um tratamento ortodôntico, como a expansão rápida da maxila. E lembrando que o CPAP é uma situação de exceção, né? Se nada disso deu certo, aí você vai usar o CPAP. E aí no futuro, quem sabe, a gente tem terapias de fono para criança específicas distintas daquelas do adulto, porque para cada faixa etária deve ser uma coisa um pouquinho distinta. Perfeito, perfeito. Acho que foi um bom resumo que a gente conseguiu abordar várias coisas dos assuntos que se falou. E nessa criança que ela faz cirurgia, fica uma dúvida. Conversou agora, falou um pouco sobre avaliar os sintomas, avaliar o comportamento. É obrigatório repetir uma polissonografia depois? E se for repetida, tem um tempo no qual nós devemos repeti-la?
essa questão é sempre muito discutida, né? No passado se fazia em tudo, e a gente viu que realmente acaba sendo um gasto de recurso, é um exame caro. Uhum. Então a gente vai fazer naquela criança que persiste com sintoma, naquela criança que tinha um índice de apneia e hipopneia muito elevado, ou a criança que volta com sintomas, tá certo? Sim. Você fez a cirurgia de adenoides, parou de roncar, fez o tratamento com corticoide e não está roncando mais, aí talvez não seja necessário. Uhum. Pode ter uma alteração fina, se você está desconfiado que alguma coisa não está certa, aí vale a pena fazer o exame. E se essas pessoas, muitos deles são médicos que estamos acompanhando e que não são especialistas em medicina do sono, se eles querem começar uma investigação de um paciente e ir atrás se esse paciente tem apneia obstrutiva do sono, qual que é o primeiro passo? Qual o médico que deve ser procurado? Ou se vai direto para um laboratório? Como que funciona? Não, é sempre procurar um médico, sempre procurar uma pessoa. Pode ser que essa pessoa vá primeiro para um dentista, né? O dentista faz a avaliação, mas ele encaminha para um profissional médico que vai fazer toda a avaliação, tá certo? Uhum. Então, fazer essa avaliação cognitiva, normalmente o pediatra está mais experimentado para fazer isso. Mas avaliar a via aérea é otorrino. Então, o ideal é que seja um médico especialista do sono, às vezes um especialista em clínica médica. Vai depender do local que você tiver no país. Se você está numa cidade longe, num grande centro urbano, né, você tem que ser uma pessoa que mais experimentada para fazer isso. Se ele não se sentir confortável, ele pode encaminhar. O que acontece muito é que né, a maioria dos colegas conseguem lidar com os casos mais simples de criança, e quando tem algum problema, eles ligam para os grandes centros para falar com os colegas que têm mais experiência para ver como é que faz. Perfeito. Então, vou só revisar se a gente tem mais alguma pergunta aqui específica das que foram enviadas, né? Então, realmente, se perguntaram muito sobre a questão do tratamento, de como que era, e aí se falava sobre a questão da perda ponderal diminuir a gravidade da apneia, que acho que foi o que a gente conversou um pouquinho, né? Que a perda ponderal ela pode ajudar. Uma outra coisa que chamou muita atenção, as pessoas estavam bem preocupadas justamente isso, né? Do déficit cognitivo, do quanto que a longo prazo isso seria problemático e o quanto que isso poderia melhorar a partir do tratamento. Só dar uma olhadinha aqui. E aí uma outra coisa, assim, só para finalizar, duas outras perguntas que elas não são tão específicas para a apneia obstrutiva do sono, mas aí se fala quais as orientações comportamentais, principalmente para aquelas crianças que ela tem os dois distúrbios às vezes. Às vezes pode ter uma insônia comportamental e uma apneia obstrutiva do sono. Alguma orientação específica para os pais, para os cuidadores? Então, as crianças que têm hábitos de despertar muito à noite ou demora para dormir, tá certo? Tem dificuldade para dormir. Então, o importante é a criança ter horários regulares para dormir. Tá? Então, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter rotina durante o dia. Rotina para as refeições, rotina para o lazer ou da escola. O horário do fim de semana não ser muito diferente do dia de semana. E, principalmente, a partir dos 6 meses, já ensinar a criança a dormir sozinha no berço. Porque se a criança está sendo habituada a mamar, ser embalada no colo, adormecer no colo, deve ser, pois, ser pegando o berço, quando ela acordar no meio da noite, e vai acordar normalmente no meio da noite, que é esperado que as crianças despertem à noite, aí ela vai pedir tudo aquilo que acostumou ela a dormir. Tá certo? Então, o ideal é ela aprender a dormir sozinho, sem esses elementos de associação, o colo, o embalar, né, a mamadeira, a chupeta na sucção. E na criança maior que faz birra para o início do sono, tem que criar todo o cenário para fazer com que a criança seja uma situação anormal. E aí realmente precisa de uma terapia comportamental em que você aborda todas as questões e como os pais vão fazer para que a criança consiga, né, não fazer desse horário de dormir o inferno, mas justamente um horário normal, como a refeição, como a hora do banho, de escovar os dentes, a hora de dormir. Ter esse ritual, né, no horário do sono. Exatamente. E uma pergunta final, que até é da nossa presidente da comissão, que ela perguntou, gostaria de explicar para todo mundo quais que são as indicações, além da apneia obstrutiva do sono, quando que nós vamos indicar uma polissonografia para uma criança? Então, nós vamos indicar a polissonografia se você tem uma suspeita de epilepsia durante o sono. Durante o dia ela não tem um quadro, mas pode ser que ela tenha alteração que sugira isso. Né? Tem movimentos rítmicos. Então, tem alguns 3 ou 4 tipos de epilepsia. Então, no lactente, na hora do início do sono, eles têm convulsões, tem outras convulsões no adolescente, na criança menor. Então,
E tem um grupo de epilepsias que não acontece durante o dia, acontece só durante a noite. Naqueles casos de parassonia, ou de sonambulismo, de terror noturno, que está muito atípico. Porque se você colhe um quadro que é muito típico, e a criança que tem o sonambulismo, por exemplo, ela vai dormir, daí 2 horas ela tem comportamentos bizarros, e aí de manhã cedo ela não se lembra. Isso acontece de vez em quando, é pior quando tem alguns estresse, e tem história na família, o pai ou a mãe já teve isso. Então esse quadro é um quadro muito clássico. Começa a fugir disso, é muito frequente, acontece em outro horário, um comportamento repetitivo, né? Então, alguma coisa que se destoa, aí essa sonambulismo, essa alteração de comportamento, talvez seja uma epilepsia. Existe epilepsia do lobo temporal que tem comportamentos automáticos, né? Não é só aquela questão motora, né? Então é uma situação que estaria indicada. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer também, agradecer a PM por nos proporcionar essa oportunidade de conversar um pouco sobre o sono na infância. Agradecer muito ao Dr. Gustavo por estar aqui conosco, que tem uma vasta experiência. E agradecer a todos que ficaram conosco, que persistiram. E lembrando para vocês que essas lives elas ficam gravadas. Então, quem não pode assistir hoje, ou você conhece alguém que sabe que tem um filho que está com um problema respiratório do sono, convida para assistir também. E na próxima semana nós teremos 2 grandes profissionais da medicina do sono do Brasil, o Dr. Maurício Fanhato e a doutora Lia Bittencourt, que vão falar sobre o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono no adulto e as repercussões clínicas que podem acontecer, principalmente quando não se trata ou quando se demora muito para se fazer um diagnóstico. Então, eu agradeço a todos e uma boa noite. Doutor Gustavo, alguma consideração final? Não, agradecer mais uma vez à APM, Associação Paulista de Medicina, por o convite e estou à disposição. Quem precisar saber alguma dúvida, a gente pode responder. Muito Perfeito. obrigado, boa noite a todos. Uma boa noite.